Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. E antes de introduzirmos o episódio de hoje, eu queria falar com vocês sobre o meu novo curso, o Fundamentos de Rumenologia, que vai ser lançado no dia 1º de dezembro, meu aniversário, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Esse curso tem como objetivo fazer uma viagem pelo mundo do rumen. Vão ter lá aulas de bioquímica, química do rumen, microbiologia ruminal, neoglicogênese e, por que não, nutrição de ruminantes. Eu condensei as informações do livro de ruminologia, que eu editei em inglês e que vai sair uma versão já em português, e também usei muito da minha disciplina de nutrição e alimentação de ruminantes da Unesp para fazer o Fundamentos de Ruminologia. Tenho certeza que esse curso vai ser muito útil, tanto para quem está na graduação e precisa se aprofundar em nutrição de ruminantes e fisiologia de ruminantes, como também para aqueles que já formaram ou que estão na pós-graduação e sentem que precisam de algo mais para completar o seu alicerce em termos de conhecimento de nutrição de ruminantes, para se sentir seguro e, por exemplo, formular uma dieta depois, calcados em conceitos básicos e fundamentais de ruminologia e também de nutrição de ruminantes. Bacana? Dia 1º de dezembro, abertura das matrículas, mas se você quiser saber detalhes antecipadamente, eu vou colocar um link aqui na descrição do YouTube, do Spotify, esse link também está na minha bio do Instagram, para você entrar lá e se cadastrar, ir para um grupo VIP do WhatsApp, para ser avisado em primeira mão quando as matrículas forem abertas e também para receber mais informações para você realmente verificar se esse curso faz sentido para você. Eu estou muito feliz, vai ser uma jornada incrível pelo mundo do rumen, numa metodologia bem diferente do que eu faço aqui no podcast. Bacana? Uma metodologia que vocês nunca viram e que me define como professor para quem tem aula presencial comigo. Misterioso, hein? Só quem estiver dentro de Fundamentos de Ruminologia vai saber. Muito bom. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que é sobre ponto ótimo de abate. Eu preciso deixar claro aqui para vocês que as informações contidas nesse episódio estavam numa palestra que eu fiz em Goiânia, em setembro de 2023, no Feedlot Summit Brasil, sobre ponto ótimo de abate. Então eu condensei as melhores informações dessa palestra e coloquei aqui na forma de episódio no canal de Ruminologia. Eu preciso frisar que para falar de ponto ótimo de abate, eu preciso dividir aqui esse episódio em duas partes. Eu vou falar do ponto ótimo de abate técnico e também do ponto ótimo de abate econômico. Os dois precisam estar alinhados, não é mesmo? Senão não adianta nada eu abater um animal no ponto ótimo técnico e o produtor ou o confinador perder dinheiro. Então a gente precisa sempre aliar os dois e a gente vai começar pelo ponto ótimo de abate técnico. Primeiro conceito que eu preciso conversar com vocês é sobre a diferença entre o ganho de peso vivo diário com base no corpo do animal, com base no peso vivo, e o ganho de peso com base na carcaça. Ou seja, muita gente no mercado de nutrição costuma usar o ganho de peso vivo, que é pesou o animal no início, pesou o animal no final do período de alimentação, subtrai um pelo outro, acha a quantidade total de peso que aquele animal, que aquele lote de animais ganhou no período e divide pelo número de dias em alimentação. Você vai ter o ganho de peso vivo diário, o famoso GPD. Bacana? Mas muitas pessoas gostam de trabalhar com o ganho de peso diário com base na carcaça, que é simplesmente você pega o peso inicial, multiplica por 50%, que é o rendimento de carcaça sugerido, vamos dizer assim, para um animal em início de terminação, multiplica por 50%, e aí, por exemplo, se o lote de animais entrou com 400 quilos, multiplicado por 50% de rendimento, você tem lá 200 quilos de carcaça no início. Se o animal foi abatido e você pegou o romaneio do frigorífico e tem lá com aquele lote de animais, foi abatido com
300 quilos de carcaça, quer dizer que ele começou com 200, foi abatido com 300, ele ganhou 100 quilos de carcaça durante o período de alimentação. Aí é só dividir pelo número de dias em alimentação e achar o ganho de peso diário com base na carcaça. Bacana? Eu já vou comentar mais sobre isso, sobre esse suposto peso de carcaça inicial. Legal? E aí eu gostaria de abordar um segundo conceito com vocês, que é o seguinte. Olha só esse gráfico que eu estou mostrando aqui na tela. Para quem está no Spotify, vai para o YouTube depois, porque esse é um daqueles episódios que vale a pena assistir no YouTube. Eu estou mostrando o seguinte: ganho de peso vivo e ganho de peso de carcaça em função do tempo de confinamento. À medida que o tempo de confinamento avança, o ganho de peso vivo diminui drasticamente. Ou seja, é o caso daqueles animais que começam o confinamento ganhando 1,7 kg, 1,8 kg por dia e lá no finalzinho do confinamento estão ganhando 1,1, 1,2 kg por dia. Bacana? Isso, o ganho de peso diário com base no peso vivo. Já o ganho de peso diário com base na carcaça, e esse dado que eu estou mostrando aqui para vocês, esse gráfico americano, ele praticamente não muda. O ganho de peso diário com base na carcaça é o mesmo durante o período de confinamento todo. Isso só acontece nos Estados Unidos porque lá a dieta é de altíssima energia. Aqui no Brasil, a nossa dieta dos animais em confinamento, de terminação intensiva em pasto, são dietas de moderada energia. E aí olha só o que acontece. Nos Estados Unidos, à medida que avança o tempo de confinamento, diminui também. Aqui no Brasil vai acontecer isso, eu vou mostrar para vocês. Diminui o ganho de peso vivo, ganho de peso diário com base no peso vivo. Mas o ganho de peso de carcaça se mantém. E por que isso acontece? Porque à medida que o animal entra mais na fase de terminação, aumenta a deposição de gordura na carcaça. Ou seja, uma maior proporção do ganho de peso vivo vai para a carcaça. Quando o animal está na fase de cria e recria, ele não deposita o tanto de gordura que ele deposita na fase de terminação. Ou seja, uma proporção ou uma maior proporção do ganho de peso nas fases de cria e recria vai lá para componentes não carcaça, por exemplo, para os órgãos, para depositar, pode ser até para depositar gordura, mas gordura em torno dos órgãos, a gordura visceral, tá certo? Mas quando o animal entra na fase de terminação, ele já está com os órgãos já todos formados, já está com o seu corpo todo formado, ele já tem a estatura de um animal adulto, e aí, dali por diante, decai o depósito de músculo e intensifica o depósito de gordura. E nesse momento, como eu estou mostrando para vocês aqui, aumenta a proporção do ganho de peso vivo que vai para a carcaça. Ou seja, no começo do confinamento, eu estou mostrando para vocês aqui um gráfico de um lote confinado, 64% do ganho de peso com base no peso vivo vai para a carcaça. Com 50% do tempo do confinamento, isso já está em 75%. Lá no final do confinamento, pode chegar a até 90% do ganho de peso vivo ser depositado na carcaça. Ou seja, lá no final do confinamento, o animal está ganhando 1,2 kg por dia. Ele está ganhando, nesse finalzinho, 1,1 kg por dia de carcaça, se a gente considerar esses 90% que vai para a carcaça no final do período de confinamento. Bacana? E aí, se a gente olhar aqui a eficiência alimentar com base no peso vivo e com base no peso de carcaça, a gente vai ver uma resposta similar. A eficiência alimentar cai muito durante o tempo de terminação, à medida que o tempo de terminação em confinamento avança. Por outro lado, a eficiência alimentar com base na carcaça, ela cai um pouquinho só, muito menos do que a eficiência alimentar com base no peso vivo. Por quê? Porque como eu mostrei anteriormente, o ganho de peso diário com base na carcaça não muda muito ou cai só um pouquinho durante o período de terminação. E aí, obviamente, que a conversão alimentar ou a eficiência alimentar, quando a gente olha do ponto de vista da carcaça, ela é menos afetada quando a gente olha do ponto de vista do peso vivo. E aí é o seguinte, eu vou mostrar o mesmo gráfico para vocês
de um trabalho conduzido no Brasil. Como no Brasil a gente tem, na verdade a gente fornece dietas menos energéticas comparadas com dietas da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a gente vê no Brasil uma queda no ganho de peso diário com base no peso vivo e também uma queda no ganho de peso diário com base na carcaça. Mas olhem as flechas que eu estou mostrando nessa figura. Da mesma forma que nos Estados Unidos, o ganho de peso de carcaça é menos impactado pelo tempo de confinamento ou pelo tempo de terminação do que o ganho de peso com base no peso vivo. Tá certo? Ou seja, a diminuição do ganho de peso diário com base no peso vivo é muito maior do que a diminuição do ganho de peso diário de carcaça. Bacana? Eu estou mostrando nessa figura aí também a eficiência alimentar marcada em preto. Sai lá de 0,124 para 0,098 no final do confinamento. Tá certo? Ou seja, piora a eficiência alimentar com base na carcaça à medida que o ganho, né, à medida que o tempo de confinamento avança. E por que isso acontece? Basicamente é o seguinte: à medida que quando o animal entra no confinamento, e aí essa figura aqui é muito legal, eu estou mostrando aqui para vocês, quando o animal entra no confinamento, ele tem uma maior fração do peso dele em jejum de conteúdo gastrointestinal. Mas alguém pode falar assim: Danilo, mas o animal em jejum não é para não ter nada no rumen, nos intestinos? Esse é o peso vazio. O peso em jejum é o peso de 16 horas de jejum de sólidos. Então, ou seja, mesmo que o animal fique 16 horas sem consumir alimentos sólidos, ele ainda tem alimentos sólidos no seu sistema digestivo. Só para vocês terem ideia, um alimento de péssima qualidade demora até 5 dias para deixar o trato digestivo dos animais. Mesmo uma dieta de alta qualidade, por exemplo, com milho úmido e tudo mais, demora em torno de 24 horas para deixar o trato digestivo. Então, mesmo que você faça um jejum de 16 horas, e é disso que a gente está falando aqui, o animal ainda vai ter conteúdo gastrointestinal. E é isso que eu estou mostrando. Então é o seguinte, no começo do confinamento, o animal vai ter, está marcado aqui nessa figura, né? 15% do peso em jejum vai ser de conteúdo gastrointestinal. Lá no final do confinamento, esse valor cai praticamente pela metade. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, 8,5%. Então, do início para o fim do confinamento, a proporção que o conteúdo gastrointestinal ocupa no corpo do animal como um todo, ele cai pela metade. Logo, ocorre praticamente uma substituição do conteúdo gastrointestinal por deposição de gordura na carcaça, que é o que faz aumentar o rendimento de carne à medida que o tempo de confinamento avança. Então, uma dieta que ocupa menos espaço, que sai mais rápido, faz com que o conteúdo gastrointestinal ocupe uma menor proporção no corpo do animal. E, ao mesmo tempo, essa dieta que é mais energética, obviamente, produz mais ácido graxo de cadeia curta lá dentro do rumen, os precursores de gordura, obviamente, e isso faz com que o animal aumente a deposição de gordura no corpo, fazendo com que o rendimento de carcaça aumente e que o ganho de peso com base na carcaça se mantenha ou diminua só um pouquinho à medida que o tempo de confinamento avança. Bacana? Aqui eu estou mostrando para vocês o aumento do depósito de gordura. O depósito de proteína continua até o animal atingir o peso maduro, ele está na linha vermelha. Então o depósito de proteína ainda continua de forma quase que linear aí, à medida que o tempo de terminação aumenta e que o animal vai aumentando o peso vivo. O peso vazio, né? O peso vivo ou vazio aí, na verdade. Mas o ganho em gordura, representada pela linha azul clarinha aí, ó, o ganho em gordura chega no momento que ele se transforma. Ele tem uma resposta exponencial. E aí, olha só, quando eu falo, com base nesse gráfico que eu estou mostrando agora, que o ganho de carcaça representa uma maior proporção do ganho de peso vivo à medida que o tempo de confinamento avança, eu estou falando sobre isso. Ou seja,
se a gordura aumenta de forma exponencial do meio para o final do período de terminação, é óbvio que ela vai ocupar uma maior proporção do ganho de peso vivo. E aí eu tenho mais uma informação para adicionar aqui para vocês. Colocar gordura é muito mais caro energeticamente do que colocar músculo. 1 quilo de músculo tem 75% de água. Por outro lado, 1 quilo de gordura tem apenas 10% de água. Ou seja, quando o animal intensifica a deposição de gordura, custa mais caro para esse animal depositar essa gordura. E aí ele faz o quê? Ele aproveita que em termos de ganho de peso diário com base no peso vivo, o animal já cresceu todos os órgãos, já depositou tudo que tinha que depositar de componentes não carcaça. Então, há um direcionamento em toda aquela energia que o animal está absorvendo dessa dieta de terminação para o depósito de gordura. E a gordura, obviamente, que vai para a carcaça. Por isso que, do meio para o fim do confinamento, a proporção do ganho de peso vivo que vai para a carcaça vai aumentando. 70%, 73%, 75%, 80%, até chegar em 90% para animais abatidos acima da maturidade lá no final do confinamento. É o que acontece, por exemplo, com animais Wagyu ou animais Angus castrados, por exemplo, que chegam, né, são abatidos bem acima da maturidade. Esses animais certamente vão ter uma proporção de ganho de carcaça em relação ao ganho de peso vivo em torno de 90%. Bacana? Muito legal, né? Então é o seguinte, quando a gente olha o ponto ótimo de abate, obviamente que se a gente está falando de animal commodity é uma coisa, está falando de animal premium é outra. Aqui a gente está falando de animal commodity. Então é o seguinte, se o animal commodity, a gente for falar de ponto ótimo de abate para animal commodity, se esse animal tiver gordura excessiva na carcaça, quer dizer que você passou do ponto ótimo técnico de abate. Ou seja, aqui no Brasil, a maior parte dos animais abatidos são Nelore, machos e inteiros. Na hora que a gente abate um tipo de animal desse no frigorífico, a gente tem gordura aí no contrafilé em torno de 4, 5 milímetros, o que na classificação do frigorífico vai dar em torno de mediana essa gordura, na classificação lá da carcaça no frigorífico. Mediana, 4, 5 milímetros de gordura no contrafilé. Qualquer coisa acima disso, pro animal commodity brasileiro, ele passou do ponto ótimo de abate. Técnico, ok? Alguém pode falar assim, ah, mas eu recebo mais pela arroba. Bom, aí é o momento da gente aliar, como eu disse anteriormente, o ponto ótimo de abate técnico com o ponto ótimo de abate econômico. Bacana? Então, para animal commodity no Brasil, o ponto ótimo de abate técnico é o ponto commodity, 4, 5 milímetros de gordura no contrafilé. No entanto, quando esse animal atingir 4, 5 milímetros de gordura no contrafilé, ele tem que ter em torno de 270 quilos de carcaça. Ele tem que render 270 quilos de carcaça. Então não dá para simplesmente só olhar a gordura e não olhar o peso de carcaça. Bacana? Então essas duas coisas têm que estar alinhadas, né, para calcular o ponto ótimo de abate técnico. Legal? E aí é o seguinte, a métrica ou as métricas que eu mencionei aqui para vocês, ganho de peso diário com base na carcaça e ganho de peso diário com base no peso vivo, a que mais está relacionada com o ponto ótimo de abate é o ganho de peso diário de carcaça. No entanto, você tem que calcular certo esse ganho diário de carcaça. Por quê? Porque todo mundo, de novo, já comentei aqui nesse episódio, pega o peso de carcaça inicial, multiplica por 50% e aí pega o peso vivo inicial, multiplica por 50% e tem lá o peso de carcaça inicial. A maioria do mercado faz isso, só que a coisa não é bem assim. Olha só. Só para mostrar um exemplo para vocês. Eu peguei
dados de animais que a gente abateu na Unesp em diversos experimentos para fazer linha base, né, para fazer referência. Animais que são abatidos, chegou o lote lá, o animal nem entra no confinamento, já abate no início para a gente ver o peso de carcaça, olhar rumen. Então olha só o seguinte, eu tracei uma equação com base em dados nossos na Unesp. A equação está aqui, né? Estou mostrando para vocês, deu um R quadrado aqui de 0,91 quase, ou seja, o ganho de peso vivo inicial com base nessa equação vai refletir o peso de carcaça inicial. E aí, à medida que o animal fica mais pesado em termos de peso vivo, o peso de carcaça muda. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Experimento, onde a gente fez uma recria no pasto com os animais. Então tinham lá animais, eram bovinos Nelore inteiros, que eles estavam no pasto comendo, né, só o pasto com mineral, e tinha um outro lote que estava no pasto comendo mais 0,5% do peso vivo. Quando esses animais chegaram no confinamento, a gente abateu uma parte desse lote antes de começar eles no confinamento. E olha só o que aconteceu. Animais que estavam só no pasto comendo mineral e que chegaram aí em média com 13 arrobas no confinamento, apresentaram um rendimento de 48,4%. Quem comia concentrado antes no pasto, 0,5% do peso vivo, apresentou um rendimento de 49,2%, quase 1% a mais por comer 0,5% do peso vivo no pasto antes do confinamento. Ou seja, além do peso vivo que o animal chega no confinamento influenciar no peso de carcaça, inicial nesse caso, o tipo de background nutricional ou o tipo de nutrição que esse animal teve também influencia. Então, simplesmente considerar 50% de peso de carcaça inicial com base no peso vivo é errôneo. E vai dar errado no final. Na hora que eu coloco só 50%, a correlação do ganho de peso de carcaça com o ponto ótimo de abate diminui drasticamente. Então é o seguinte, meus amigos. É óbvio que vocês não vão sair abatendo animais por aí para, né, antes de começar com eles no confinamento para determinar o peso de carcaça. Peguem os nossos trabalhos do pessoal do Apta de Colina, que comumente abatem animais jovens ainda na entrada do confinamento, ou animais ainda, né, em chegada de confinamento. Pega lá as equações desses trabalhos para você determinar o seu peso de carcaça inicial. Aí o final você pega lá no romaneio do frigorífico e calcula o seu ganho de peso de carcaça. Bacana? Fica aqui a dica, hein? Se você não quiser fazer isso, eu recomendo que você use o ganho de peso diário com base no peso vivo. Que nesse caso vai dar mais certo do que o ganho de peso diário com base na carcaça mal calculado com 50% de rendimento. Bacana? E aí é o seguinte, olha só. Eu tenho uma consultoria em alguns confinamentos comerciais, e num desses confinamentos comerciais, que coletam dados aí há quase 10 anos, eu desenvolvi uma equação para esse confinamento especificamente determinar o ponto ótimo de abate. E aí eu estou falando do alinhamento, né, do alinhamento entre o ponto ótimo de abate técnico e econômico. Então pensa bem, aqui no Brasil, olha só o gráfico que eu estou mostrando para vocês. Aqui são dados reais aqui de várias baias do confinamento que eu mencionei. Então, à medida que os dias de coxo avançam, o ganho de peso diário com base na carcaça diminui. Eu já contei para vocês anteriormente aqui nesse episódio que se você calcular certinho, é melhor você usar o ganho de peso diário com base na carcaça do que usar o ganho de peso diário com base no peso vivo. Então, como eu tenho todos os dados certinho desse confinamento e eu tenho a minha equação que eu fiz na Unesp, eu determinei o ganho de peso diário com base na carcaça. E aí várias baias abatidas aí no decorrer de 10 anos, eu tenho uma linha que decresce. O ganho de peso diário com base na carcaça decresce, como eu estou mostrando para vocês aqui no gráfico, à medida que o tempo de confinamento aumenta. Ou seja, super em linha com o que eu apresentei anteriormente
dos dados do Brasil. À medida que avança o tempo de alimentação, o ganho de peso vivo com base na carcaça diminui. Deu certinho aqui nesse banco de dados que eu usei para determinar o ponto ótimo de abate para essa operação de confinamento em específico. Se você for nutricionista e quiser fazer isso na operação dos seus clientes, primeiro passo, começa a coletar dados. Ah, mas eu não tenho dado nenhum ainda. Começa ontem. Porque daqui 2, 3 anos, talvez você tenha dados o suficiente para você fazer uma equação dessa e determinar o ponto ótimo de abate. Bacana? Só para dar um exemplo, então, para vocês do que é o ponto de abate técnico e o ponto ótimo de abate econômico. Lembrando o seguinte, o ponto ótimo de abate técnico, você vai chegar lá num determinado tempo de coxo. É fácil você saber mais ou menos o rendimento de carcaça? É. Então você vai chegar lá com um animal de 525 quilos, você já sabe que ele vai dar uma carcaça mais ou menos aí em torno de 270, 280 quilos, o que está dentro do esperado pelo mercado. Mas ele tem o mínimo de gordura, você tem que determinar isso também. Não adianta nada você achar o ponto ótimo técnico, econômico. Nossa, achei aqui que é 70 dias o ponto ótimo de abate, fazendo a junção, né, do técnico com o econômico. Mas se o animal não tiver gordura suficiente na carcaça, os mínimos de 4, 5 milímetros, não adianta nada você abater o animal ali. Tá ok? E aí o seguinte, olha só um modelo de ponto ótimo de abate que eu criei. Se a gente considerar, como eu estou mostrando para vocês, um peso vivo inicial de 363 quilos, um preço de boi magro a R$ 2.800, uma diária de confinamento a R$ 14,26 e com uma arroba projetada de R$ 234, eu tenho como ponto ótimo de abate 81 dias de coxo. Num lucro total de R$ 447 por boi. Bacana, né? Como que eu fiz esse modelo? Eu determinei o ganho de peso diário com base na carcaça, na equação, né, no gráfico anterior, né? Obviamente que eu tirei essa equação da figura que eu te mostrei, podia ter colocado a equação, mas essa equação é específica para esse confinamento, né? E não serve para outros confinamentos, então por isso que eu tirei, né? Para ninguém usar de forma errônea. E aí eu sabendo quanto que o animal deposita de carcaça diariamente, eu sei quanto custa a dieta diariamente, eu sei quanto custou o boi magro na entrada do confinamento, eu sei o quanto eu vou receber na arroba, ou pelo menos estimo aí, né? Faço uma projeção de arroba, e eu também sei o peso inicial desses animais. Tá certo? Então, para esse cenário, o ponto ótimo de abate, de novo, estou mostrando para vocês aqui, vai ser com 513 quilos de peso vivo, com 81 dias de coxo. Vai produzir só no confinamento 6,7 arrobas e esse animal vai ser abatido com 18,8 arrobas. É o seguinte, pessoal. Quando o cenário é de arroba mais baixa, não adianta chegar com peso de... né, tentar bater o animal com 21 arrobas. Não adianta fazer isso. O frigorífico aceita animais mais leves nesse cenário aqui, ó, 18 arrobas, desde que tenha terminação, desde que tenha no mínimo 4, 5 milímetros no contrafilé, 18,8 arrobas tá bom demais. Você não precisa esticar até 110 dias de coxo. Nesse cenário tá falando pra gente aqui, ó, 81 dias de coxo é o suficiente. Olha só esse segundo cenário. Nesse segundo cenário, eu só alterei o preço da diária, ou seja, a diária saiu de 14 e pouquinho para 12,25. Vamos dizer, baixou o preço do milho e tudo mais. Mantive o peso inicial de 363 quilos, mantive o preço do boi magro a R$ 2.800 e mantive a arroba projetada aqui no caso a R$ 234. Só de deixar a diária mais barata no confinamento, o ponto ótimo de abate foi de 513 para 538 quilos. E agora os animais ficam, ao invés de 81, 97 dias no coxo. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte, que nós nutricionistas não podemos só formular dieta. Nós nutricionistas não podemos entender somente tudo de nutrição. A gente tem que saber de nutrição, tem que saber das bases, dos fundamentos de ruminologia.
Consequentemente, você tem que saber formular a dieta. E formular uma dieta não só do ponto de vista técnico, mas também econômico. E aí você tem que pegar essa dieta e olhar para dentro da operação do confinamento, pegar os dados que tem lá e modelar uma equação para você acertar o ponto ótimo de abate. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse confinamento aqui, se eu tivesse desenvolvido esse modelo antes, por ano, ele teria economizado mais de R$1 milhão só de acertar o ponto do abate. Não estou falando nem de mudar preço, mudar dieta, mudar nada. É uma baia que eventualmente aqui era para ser abatido aqui no caso dessa figura com 97 dias. Esticou um pouco, matou com 100 dias, 101 dias. Ou abateu mais cedo, 90 dias. Eu estou falando de acertar o ponto. Esse aqui é um confinamento de médio porte. Só de acertar o ponto ótimo de abate é mais R$1 milhão no bolso. 1 milhão e pouco a mais no bolso. Tá bom, né? Só para acertar o ponto ótimo de abate. E aí você fala assim, não compensa coletar dado? Alguém pode estar se perguntando agora. O que eu tenho que coletar de dado então no confinamento para ter isso? Você precisa do peso inicial dos animais, precisa do peso final. Obviamente que com esses dois você vai calcular o ganho de peso diário. Você vai pegar o peso vivo inicial, vai usar as nossas equações ou equações de outros pesquisadores e calcular o seu peso de carcaça inicial. Você tem que medir a ingestão de matéria, seca, o consumo dos animais todos os dias, por baia, não é por semana. E não é pela linha do coxo. É por baia, individualizado, medir o consumo todos os dias. Tá certo? Para você poder saber o quanto esse animal está comendo de energia, calcular a eficiência alimentar. Então você tem que coletar todos os dados possíveis. Para você poder ter muitos dados na mão. Você obviamente vai tirar os extremos, vai tirar os outliers ainda durante o processo de limpeza. Para você ficar com aqueles dados que vão ser utilizados aí na modelagem. E aí você modela. Obviamente que você tem que ter conhecimento de estatística para fazer isso. Nos confinamentos americanos, isso já existe, há muito tempo. Quando que você, nutricionista de ruminante aqui no Brasil, vai acordar e começar a fazer modelo para os seus clientes? As multinacionais brasileiras ou internacionais que estão no Brasil já têm esse serviço. Tem multinacional que eu já sei que tem lá um estatístico no time para fazer modelo para os seus clientes. Isso daqui, a modelagem em si, depois que você está treinado para fazer, não é tão difícil assim. O difícil é você ter um montão de dados coletados daquela operação. Bacana? E aí assim você acha o ponto ótimo de abate, aliando o técnico com o econômico. De novo, essa figura que eu estou mostrando aqui, com uma diária a R$ 12,25, o ponto ótimo de abate foi em 97 dias, 538 quilos. Na figura anterior que eu estou mostrando agora, a diária do confinamento estava R$ 14,26. Só de aumentar o preço da diária, ou seja, custa mais caro aquele animal por dia, eu tenho que tirar ele antes. Eu vou tirar com 81 dias e 513 quilos. Mas garantindo que esse animal tem o mínimo de gordura, não deixando de frisar isso. Bacana? Eu acredito que o nutricionista moderno deve saber modelar equações para aumentar a lucratividade dos seus clientes. Eu acredito nisso e acho que parte do futuro dos nutricionistas vai ser aprender a modelar, ou pelo menos ter pequenas noções de modelagem para trabalhar esses dados no benefício próprio, do próprio nutricionista e, obviamente, que dos seus clientes. Bacana? Esse foi mais um episódio aqui do canal de Ruminologia. Se você tem alguma pergunta ou ficou com alguma dúvida desse episódio, deixe o seu comentário no YouTube, no Spotify ou simplesmente, se quiser, acessa o @DaniloMilen ou @Ruminologia lá no Instagram e me manda um direct lá, que vai ser um prazer conversar com vocês. No mais, bons estudos e até o próximo episódio.